Querido Maestro Jesús, queridos benfeitores, agradecemos, querido Mestre, esta oportunidad de estar aquí reunidos y elevamos, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón en un sentimiento de agradecimiento, la oportunidad de estudio, la oportunidad, Señor, del conocimiento, pero sobre todo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos a nuestros queridos benefactores que nos envuelvan en este momento con esas energías de amor, esas energías positivas que iluminen nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos absorber las enseñanzas de hoy, para que podamos, Señor, grabarlas en nuestros corazones, aplicarlas en nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones para entender que somos todos hijos del mismo Padre. Estamos todos aquí encarnados, buscando nuestra evolución. Entonces, Señor, te pedimos que nos des amor hacia nuestros hermanos, que podamos entender sus dificultades, sus luchas, así como nosotros también luchamos, Señor. Llena nuestra vida, querido Maestro, con tu presencia, para que este amor que nos llega de ti nos ayude en nuestro día a día, nos ayude, Señor, en nuestra transformación, nos ayude a entender nuestra esencia, el objetivo de nuestra vida. A ver, querido Maestro, con los ojos de la inmortalidad, todos los problemas, dificultades que vivimos. Danos fuerza, Señor, y sé siempre nuestra fortaleza y nuestro puerto seguro. Quédense con nosotros, Señor. Quédate en nuestra vida. Ilumina nuestros hogares para que podamos vivir en tu Evangelio. Muito obrigada, Senhor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Obrigada, Yuri. Então, vamos lá, amigos. A Vânia pode ler essa primeira parte, por favor? Posso sim. Na hora da crise. 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como o espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal,
logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que reestabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Obrigada, Vânia. Na Hora da Crise, texto de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. É um comentário a respeito desta questão que a Vânia acabou de ler do Livro dos Espíritos. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar, e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Diz o mundo, faze o que desejas. Pede o Cristo, não peques mais. Diz o mundo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, destrói os opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza. Pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. E o Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão a tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras o caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, Chico Xavier. Obrigado, Yuri, obrigado, Vânia, Giovana. Nós sabemos que esse é um texto que vem de um livro que tem
A intenção se chama Religião dos Espíritos exatamente porque é uma homenagem a um estudo, né, que foi feito por Emmanuel através do Chico, ressaltando o aspecto religioso, crístico, espiritual do Livro dos Espíritos. E é muito interessante que não nos passa pela cabeça tirar tanto, né, de uma questão, de uma única questão do Livro dos Espíritos. Por mais que nós fôssemos criativos, falo pelo menos por mim, interessados, estudiosos, nós jamais talvez conseguíssemos, né, tirar o que Emmanuel consegue tirar de uma questão do Livro dos Espíritos. E com a sabedoria extraordinária que caracteriza esse espírito de sabedoria milenar, ele coloca nesse texto inúmeras questões, inúmeros aspectos, mas como introdução, um que me chama a atenção é o fato de que ele consegue, num certo momento, colocar exatamente o que significa este momento reencarnatório para nós. Nós estamos entre um futuro, né? Estamos num presente que anseia por um futuro, mas que tem que lidar com o passado. No passado, nós, infelizmente, nem sempre fizemos as boas escolhas, embora tivéssemos, muitas vezes, as informações necessárias, porque Deus sempre nos dá a possibilidade de escolher, senão nós não teríamos liberdade. Se nós estivéssemos condicionados ao mal, ou não tivéssemos opções, significa que nós não temos liberdade, ou se Deus nos impusesse aquilo que Ele quer, também nós não teríamos liberdade. Então, a nossa vida é feita de escolhas constantes, de maneira permanente nós temos que escolher entre situações e situações, dilemas morais que se apresentam, conflitos, mudanças de situação de vida, né? Nós vivemos uma série de situações e em todas elas nós somos confrontados a escolhas. E é muito bonito que Emmanuel nos mostra, né, que existe um meio de fazer boas escolhas. E a palavra do Cristo pode significar para nós uma bússola segura, né, que nos leve a bom porto. Infelizmente, nós temos no passado, e espero que não hoje, né, nós temos escolhido segundo a nossa própria bússola. E isso tem sido a causa dos nossos problemas. Ressaltaria ainda, para finalizar, que nós estamos numa época em que nós ouvimos muito na televisão, na mídia, na literatura, na filosofia, a verdade é relativa, cada um tem um ponto de vista, não devemos ser assim tão estritos, cada pessoa tem a sua própria concepção, e falando assim, na verdade, nós estamos cometendo o mesmo erro de sempre, porque se a verdade é relativa, eu posso escolher aquela que me convém. E continuar fazendo os meus erros, né? Embora a minha consciência me diga, né? Porque a bússola que representa a palavra do Cristo externamente em nós, né? Nada mais é do que a nossa própria consciência. Que o Cristo, na verdade, veio externar por exemplos e palavras. Então, ele veio só lembrar aquilo que já está escrito em nós, mas que nós esquecemos com muita frequência e muitas vezes, muito rapidamente, né? E nós estamos numa época destas. Tudo é relativo, então eu posso escolher o que me convém. E é aí que a gente acaba se complicando, né? Então, ou há uma verdade, mesmo que nós não a tenhamos por completo, né? Nós temos que ter a humildade de saber que nós não temos a verdade por completo. Mas as palavras do Cristo são uma bússola segura.
né? E se nós nos basearmos nelas, escolhas serão mais felizes do que foram no passado. Então, eu abro, né, para que a gente tenha mais participações, o texto do Livro dos Espíritos, assim, que o de Emmanuel são extremamente ricos, e né, eu acho que eu só aflorei aí alguns aspectos, porque há muitos outros. Então, abrimos a palavra, né, para que tenhamos a participação de todos. Oi, Adriana. Oi, pessoal, boa noite. É interessante essa questão aí, César, que você colocou da verdade, e eu queria só falar uma coisa que me chamou muita atenção no começo do segundo texto, que o Emmanuel fala: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. É aquela coisa, né, que a gente reclama muito, né? Aí a gente chora, a gente brada, e então a gente não consegue fazer o silêncio necessário para a gente tentar entender o que está acontecendo no nosso íntimo. E só quando a gente cala é que a gente consegue, né, entender o que está lá, né? Que aí na sequência ele fala, né? Que aí, quando a gente cala, a gente percebe, consegue ver o conflito, né? E então ele fala o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. Então é muito necessário isso, esse silêncio, né? Me chamou bastante até, bom, o texto todo é maravilhoso, mas eu só queria ressaltar esse pedacinho. Obrigado, Adriana. Obrigada. Eu vou entrar aqui esperando o próximo comentário. Eu achei interessante o título desse texto de Emmanuel, Na Hora da Crise. E aí eu fui procurar no dicionário, né, o que significa, né, a palavra crise. Eu achei muito interessante que ele diz, né, no dicionário, a definição de crise é uma situação de tensão, é um sofrimento intenso, é uma disputa, é um conflito, mas o interessante é que no contexto da medicina, a palavra crise, quando a gente escuta, né, crise cardíaca, crise epiléptica, né, de epilepsia, a palavra crise, então, em medicina, é usado para designar um momento na evolução de uma doença, em que ela se define entre o agravamento, que é a morte, ou a cura, que é a vida. E eu achei muito interessante essa definição, porque justamente o texto de Emmanuel, ele vem colocar, né, como a hora da crise, esse momento entre duas escolhas, né? Como no início a Adriana ressaltou, esse momento em que a gente escolhe ficar com o passado, e a gente vai optar pelos convites do mundo, ou a gente vai escolher, né, a cura, a vida, que é a opção pelos ensinamentos de Cristo, como ele coloca, né, nos vários exemplos, as falas do Cristo, fazendo esse contraponto entre o que o Cristo nos ensina, a que ele nos convida, e o que o mundo, né, aqui o mundo nos convida. Então, o momento da crise é esse momento da escolha. O que a gente escolhe fazer? E o conhecimento que nós vamos adquirindo nos estudos vai nos mostrando, né, vai fazendo com que essas escolhas fiquem mais fáceis, porque quando a gente estuda e a gente vai tomando consciência, então a nossa consciência ela vai ficando mais clara e vai nos mostrando qual é o melhor caminho a tomar. Então, eu achei muito, muito interessante essa definição, porque ou a gente escolhe a morte, né, seria viver ainda no passado, fazendo as opções pelas paixões, pelo poder que o mundo nos convida sempre, pelas ofensas, né, a devolver, né, com uma agressão,
porque a gente vê isso acontecendo, né? Mas o Cristo nos convida ao perdão, o Cristo nos convida ao amor, o Cristo nos convida, né, à doação, né, à caridade, ao respeito. Então, na hora da crise, quando a gente está diante de uma escolha a fazer, o que a gente vai escolher, né? Então, como o César disse, o passado, né, e eu acho que é algo que a gente precisa sempre lembrar aqui, como Paulo de Tarso, nós estudamos essa semana um texto, né, do Paulo de Tarso, ele falou, o passado eu deixo no passado, né, o importante é de como eu vou viver agora, preparando o meu futuro. Então, eu prossigo para o alvo. O passado, os erros que já fizemos, todos os sofrimentos que já causamos e o que já sofremos também, não pode influenciar, né? É lógico que isso precisa se transformar em aprendizado e não mais em algemas, porque se a gente fica preso ao que viveu no passado e ao que fez e ao que deixou de fazer, isso é algema que nos impede de avançar. Então, é importante que a gente tenha um objetivo, o objetivo da nossa transformação, da nossa melhoria pessoal, né, do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das virtudes que a gente precisa tanto cultivar, né, essa reforma íntima da qual o Espiritismo fala tanto, e esse trabalho é um trabalho pessoal que a gente precisa levar muito, muito a sério. Então, é o convite, né? Então, na hora da crise, na hora que nós estamos ali entre as duas escolhas a fazer, que a gente consiga, né, fazer a escolha, as palavras do Cristo, os ensinamentos que ele nos deixou, para que a gente consiga realmente aproveitar cada oportunidade, né, que sempre vem como crise. Obrigado, Giovana. Neuci? Boa noite a todos. É um texto muito, muito belo, né? E um complementa o outro. Eu gostei muito. Falando como a gente estava falando, a crise, quando nos vem, nós estamos desequilibrados. E por muitas vezes fazemos as opções erradas, né? De ouvir os espíritos errados e não os benfeitores que nos orientam, que estão seguindo as palavras de Jesus no texto 2º, né, que devemos perdoar quando alguém nos machuca, quando alguém nos calunia, quando alguém nos fere, nos agride, né? E se nós seguirmos os benfeitores, os nossos pensamentos bons, nós estaremos no caminho certo. O que acontece é que às vezes a gente fica mais agressivo e quer revidar, né, as ofensas. E não devemos fazer assim. Deixar os erros do passado, porque podemos fazer um futuro diferente, uma vida diferente, uma nova reencarnação diferente, a partir de hoje. Se nós nos observarmos os nossos comportamentos, nós vamos estar atraindo os espíritos bons, somente os benfeitores. Tudo depende do nosso comportamento, do nosso equilíbrio. Então, a palavra-chave para tudo é equilíbrio, para estarmos em paz e melhorar nosso futuro. Obrigada. Obrigado, Neuci. Oi, Lilian. Depois, Yuri. Essa parte que a Gi falou eu achei bem interessante, o texto é maravilhoso, né? E eu lembrei de uma pergunta que tem em algum lugar do Kardec que fala: a destruição é uma lei natural? E aí ele fala: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. E a parte do texto que me chamou bastante atenção foi a parte de obsessão é também um problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. E aí também tem uma passagem de Kardec que fala: se nos fosse útil distinguir claramente nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazer, como nos deu o de distinguir
o dia o dia da noite. Então, pensando que a gente precisa aprender para identificar o que a gente está ouvindo e ter autonomia e o conhecimento de saber escolher bem, né? Então, cabe a nós essa escolha. É difícil, porque o que a gente precisa evoluir vai ser difícil, mas também a nossa bússola, e com o tempo, como a Gi falou, fica mais fácil saber o que fazer, não que seja fácil ter a decisão e a ação, mas a gente sabe o caminho, e isso já é o melhor passo. Obrigado, Lília. Yuri. Oi, boa noite. Quando essa pergunta, quando eu comecei a estudar no espiritismo, tendo esse problema da mediunidade desreglada, eu disse, mas como Deus permite aos espíritos que nos incitem no mal? Por que Deus não se opõe a essa influência? Então, eu encontrei hasta certa forma, certo ponto, um pouco injusto, você sabe, mas eu não entendia. Agora, com o estudo, com o tempo, com tudo, a própria palavra, a própria pergunta, por que Deus permite? Então, esse permite de Deus tem já a sabedoria, tem já a bondade de Deus, tem já a justiça de Deus, né? Então, se Ele permite, é porque seguramente é útil, porque seguramente a gente precisa, não? Então, agora eu entendo isso, mas no princípio eu encontrava um pouco difícil essa compreensão. Eu me lembrei do André Luiz, quando ele diz que até o mal está o benefício do bem, embora que o princípio não pareça, não? Então, é isso, temos a influência do bem e do mal, conforme nós atraímos, conforme nossos pensamentos, conforme nossos desejos. Quando ele fala que a balança está equilibrada, a gente tem o bem, tem a influência positiva, a influência negativa, mas o bem está balançando tudo isso. No final de contas, somos nós que vai determinar, somos nós que estamos a esse comando. Então, os espíritos não plantam nada de malo em nós, eles somente incitam aquilo que a gente já possui, não? Então, tem um texto também no Evangelho, quando ele fala que o lobo só cai na armadilha do lobo. Então, é isso, não? Se a gente estiver vibrando alto, se estiver fazendo bem todo o tempo, nós estaríamos atraindo a esses irmãos, não? E ao mesmo tempo, a gente, para progredir, precisa estar em contato com o mal, né? Precisamos passar superar esse mal até chegar o bem. Então, vem essa parte do Emmanuel que me chamou a atenção também, quando ele fala da nossa responsabilidade. Somos responsáveis de nossos atos, não? Os espíritos não fazem nada em nosso lugar, somos nós que aceitamos essa influência ou não. Agora, o Emmanuel também nos diz que quando a gente quer sair, se a gente quer sair dessa cárcel, quando a gente quer trabalhar no bem, os espíritos benfeitores estão todo o tempo lá, estão esperando por nós. Então, como devemos estar atentos, preparados, sintonizados com Cristo, com as ensinanças do Mestre, e é isso, é isso. Não sei se posso aproveitar do microfone aberto. Sim, Sebastião. Porque a Luciana levantou a mão, mas eu me lembrei de uma coisa quando Yuri falava que benfeitor uma vez falou que Deus usa corações endurecidos para ablandar corações endurecidos, como nós, não? Então é com esse mal que ele como nos vai ablandando o coração.
eu estava pensando que o que a Gi falou e pensando nesses padrões que nós temos em nós já faz tanto tempo, não? E como sempre me lembro dessa imagem que você deu quando a água sigue sempre essas marcas profundas no chão, nas chafeitas. Então, como num momento de crise, não, seguidos estamos assim como, não temos todo nosso juízo, então tendemos a ir com o que estamos cómodos, o que conhecemos, no que nos é familiar. Então, como no novo caminho ainda somos muito fracos, não vamos tender a ir para lá, porque ainda não tem muita força. Então, como temos que lembrar que todo esto é um processo que vai tomar tempo até que ganhemos essa força nessa nova persona, novo caminho, mas nós já temos todo. Sexta passada, o benfeitor ele nos falou, olha, você já tem todo na mão, tem o Evangelho de Jesus, lá está todo, é como o manual que faça isso e você vai conseguir. Conhece a doutrina, tudo está Sim, já tem todo na mão, todas as ferramentas que necessitam, mas como temos que ser pacientes e deixar esse processo fazer seu trabalho para ficar mais fortes quando a crise venha, lá poder ficar firmes, não em Jesus. Mas trabalho somos nós que fazemos, Sim. não o processo, somos nós. Obrigada. É isso, obrigado. Bom, obrigado, Luciana. Depois, Ana Célia. Eu queria compartilhar uma história com vocês, que ela começa um pouco triste, mas depois vocês vão entender que tem uma lição muito bonita no final. As pessoas que são aqui de Sherbrooke provavelmente ouviram falar de um caso no ano passado que aconteceu um acidente e um bebê foi atropelado. Foi um carrinho, né? Então, um pai estava atravessando a faixa de pedestre com a filha, né, no carrinho, e um outro carro atropelou o pai com a filha. E então, há umas 2 semanas atrás, saiu uma matéria, uma emissora daqui foi entrevistar, né, esses pais, né, o que aconteceu após o acidente, e daí eles, né, falam da filha, que quando aconteceu ela tinha 5 meses, né, e daí eles estavam falando de todo o processo de recuperação e tudo, que ela, né, ela era uma bebê, assim, ativa, e ela já sentava e tudo, e hoje ela perdeu os movimentos, né, e ela tem, assim, inúmeros encontros, assim, com médicos, assim, todas as semanas, né, com ergoterapeuta, fisioterapeuta. E aí, o pai, ele teve que parar de trabalhar, a mãe teve que parar de trabalhar para se concentrar justamente a cuidar da filha, né? O pai, ele trabalha com reflorestamento, então ele agora, daqui uns meses, ele vai ter que ir para o oeste do Canadá, vai ficar 6 meses longe da família, né, para conseguir, porque os recursos financeiros também já estão esgotando, né? A mãe parou de fazer o curso dela de enfermeira, né, que era o sonho dela desde criança, ela teve que parar o curso. Enfim, até aí, lendo essa história, eu estava assim, acho que aquela reação normal de todo mundo, né, de ficar com aquela compaixão, de sentir pena, né? E aí, eles continuando a história, esse pai, né, a mãe, primeiramente, ela fala assim, nós passamos o nosso dia concentrando as nossas energias para cuidar da nossa filha, ao invés de se sentir com raiva, de ficar passando o tempo revoltados. E eles, daí o pai, né, ele vem e fala, nós agradecemos todos os dias a Deus pela vida da nossa filha, e naquele dia do acidente, a morte estava lá, mas Deus permitiu que ela vivesse e ela estivesse aqui conosco, então, por isso, nós damos graças a Deus todos os dias, e nós sabemos que tudo o que aconteceu foi da vontade de Deus. Então, nós recebemos tudo isso de braços abertos, porque nós sabemos que nós sabemos que Deus é maior e que se Ele colocou isso na nossa vida é porque a gente vai conseguir superar tudo isso. Então, assim, eu achei
essa lição, né, uma crise, que é um exemplo de crise maior que esse, né, na vida de alguém, e a opção, né, a escolha que eles fizeram, em nenhum momento dessa entrevista eles mencionaram a pessoa que atropelou a filha deles, em nenhum momento eu senti, assim, raiva no que eles estavam falando. Então, era assim, eles enfatizaram o fato de que eles estão cuidando da filha deles da melhor maneira que eles podem, eles agradecem a Deus todos os dias, eles aproveitam cada momento da vida da filha deles. Então, depois, né, quando eu terminei de ler essa história, eu fiquei refletindo muito, assim, de como é um exemplo e como eu fico me imaginando, se eu tivesse no lugar dele, como eu reagiria, né? Porque não é fácil, né, para um pai, uma mãe passar por isso e ver, assim, a vida mudar do dia para a noite, né? Uma criança saudável, era um dia de verão, eles, né, mencionaram que estava um dia bonito, que ele foi passear com a filha, e de repente acontece um acidente desse e a vida muda totalmente, né? Então, eu achei, assim, um exemplo maravilhoso. E só para um detalhe, que essa família, né, não menciona na reportagem, mas essa família, eles são imigrantes do Congo, porque tem uma parte lá que ele fala a língua que eles falam. Então, aqui em Sherbrooke, eles recebem muitos imigrantes do Congo, né? E a República Democrática do Congo, como a gente sabe, está passando por uma crise humanitária absurda, né? Que tem escravidão e guerra civil, e crianças que são mandadas para o exército, que andam armadas. Então, eu fiquei pensando também que provavelmente esse pai, né, e essa mãe, eles têm uma gratidão tão imensa no coração de poder estar aqui no Canadá, né? De poder estar tendo essa vida aqui. E em todo momento, no que eles estavam falando, eu só senti gratidão, assim, apesar de tudo que eles passaram, eles são gratos, e acho que foi um exemplo muito bonito de cristianidade, né, de como Como reagir diante de agir uma na hora situação. de uma crise, né? Obrigado, Lu. A Ana Célia. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu ia falar desse texto que intercala o que o mundo diz e que o Cristo diz. Eu achei que a gente percebe claramente que o que o mundo diz é para ter uma postura carnal, né? Uma postura de que viva a vida agora, a vida é uma só, olho por olho, dente por dente. Já o que o Cristo nos diz é para ter, visando a nossa postura espiritual, né? Pensar que nós somos seres eternos e que temos que pensar na eternidade, né? Que estaremos passando por diversas situações. E aí, se a gente resolve seguir o que o mundo nos diz, a gente tem um prazer imediato e tem a cobrança depois, né? Se a gente segue o que Cristo nos diz, a gente passa agora por um sofrimento, por uma transformação, mas tem o prazer no futuro. É isso mesmo, Ana. E essa pressão do passado, né, que existe em nós, é algo que a doutrina espírita explica, né? E essa tendência, o que o Sebastião nos lembrou, né, desses padrões de comportamento que nós temos em nós, eles não vêm só de agora, né? Esses padrões de comportamento que apelam para a revolta, para a raiva, para a rebeldia contra as leis divinas. Esses padrões são padrões que foram desenvolvidos ao longo de muitas encarnações e que já nos tem custado muito sofrimento, né? Então, é interessante o que o Sebastião falou, porque nós temos um mecanismo, de certa forma, automático em nós, né? Então, é muito bonito quando a gente vê alguém, né, que faz o que essa família que a Lu falou, que é alguém que sai do padrão habitual do que se espera, né, das pessoas, que seria a revolta, a raiva, a vingança, e responder, né, com um mecanismo novo. Então, para nós é um momento de escolhas.
Mas o que Emmanuel nos fala, eu acho que a Giovana enfocou essa questão da crise, tem essa crise no aspecto médico, mas tem a crise que pode ser vista como um momento de avaliação de aquisições, ou não. Então, é um momento de prova. E a vida, às vezes, nos dá tempo para que a gente se prepare, para que a gente aprenda, para que a gente cresça. E aí as situações, às vezes, nos colocam em face de uma situação de crise, de prova, de perda, né, de sofrimento, às vezes, de escolhas morais, né? Estamos há 3, 4, 5 anos aprendendo o Evangelho, e de repente alguém nos propõe um negócio maravilhoso, mas que significa corromper-se moralmente. Não quer dizer necessariamente sofrimento, né? Às vezes é evitar um prazer, como disse a Ana Célia. Então, as armadilhas velhas do mundo são inúmeras. E a vida, às vezes, diante do nosso aprendizado, nos coloca em situações de crise que são testes. Existe mesmo um texto, não lembro se é de Caibar Schutel, eu acho que é de Caibar Schutel, pelo Chico, no qual ele diz que de mais ou menos de 10 em 10 anos a gente passa por momentos de teste, né? E que são momentos nos quais você vai ter que Tomar decisões. tomar decisões, que mostrar se aprendeu ou não, se entendeu. E é natural para nós esses mecanismos automáticos, porque é como se a gente falasse assim para uma pessoa, né? Imaginemos os nossos ancestrais lá na Europa, em 1500, e alguns, na fé, né, falando, vamos para esse mundo novo, né, vamos para a América. A maioria tinha uma tendência de dizer o quê? Não, deixa eu ficar aqui onde eu conheço, deixa eu fazer aquilo que eu já sei. Né? Então, nós temos uma tendência a repetir, 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 porque nós conhecemos, mesmo sofrendo, nós temos a tendência a repetir. Né? Assim, é impressionante como nós somos, que às vezes a gente está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo, e você fala para a pessoa, você continua fazendo a mesma coisa, né? Não vai parar o sofrimento, você continua espetando no mesmo lugar, vai continuar doendo. Mas nós temos essa dificuldade, né, de mudar comportamentos, esse chamado do Cristo que Emmanuel nos fala é uma mudança profunda para nós. Mas é uma mudança que vai ter que vir num certo momento, porque até quando nós vamos continuar repetindo? Né? Aquela mensagem do ex-presidente da FEB, né, que escreve também pelo Chico, a gente já foi preto, branco, índio, amarelo, um brasileiro, mexicano, chinês, poderoso, pobre, plebeu, mulher, homem, príncipe, mendigo, e falou, e aí no final da mensagem ele fala, será que não está na hora, né, de tentar algo novo? Né? Então, assim, para nós o Evangelho é novo. Né? César, eu estou estudando aqui no Evangelho faz 3 anos, né? E temos 3.000 de cabeçada, né? Então, assim, nós somos crianças. A gente já repetiu essa lição, não? Será que a gente já não estudou essa questão? Já, e vamos estudar 300 vezes ainda, se der. Né? E cada vez vamos tentar aplicá-la à nossa vida, entender aspectos que a gente não entendeu. Faz 2.000 anos que Emmanuel está meditando nos textos do Evangelho. Não tô exagerando, não. São 2.000 anos. Né? Desde que ele conheceu o Cristo, né? Como Públio Lentulus, depois ele foi cristão várias vezes. Consta, né, como San Remígio, que ele deixou 9 livros escritos, que infelizmente se perderam, de comentários ao Evangelho e às cartas de Paulo. Depois, como Padre Manuel da Nóbrega, né, ele foi o primeiro escritor brasileiro, e tem vindo, né, é um homem que medita nos textos do Evangelho profundamente, palavra por palavra, letra por letra, e para nós é só começamos ontem,
Então, mudar condicionamentos, achar novos caminhos, mas para nós existe um lance de fé nisso tudo, né? Que é como mudar, sair da Europa em 1500 e se aventurar num continente novo. É um continente novo para nós isso. Então, a gente vai ter sempre essa tendência de voltar para o que conhece, mas uma certa hora a gente vai ter que explorar novas terras, né? Novos mundos, e descobrir novas possibilidades, né, de comportamento. Sobretudo se estamos sofrendo. Só queria voltar ao que a história da Lu. A Lu contou uma história que essa família, né, imagina o sofrimento, né, dessa mãe e desse pai. E de olharem para isso, né, com gratidão, porque eles têm a filha com eles, né, eles poderiam ter perdido a filha, e a filha está com eles. Então, viver com essa gratidão, né, ter essa entrega, né, a Deus e acreditar que Deus está no controle de tudo, é isso que a gente precisa adquirir, né, essa entrega. Quando a gente entende que o sofrimento vem, né, Deus não manda o sofrimento, o sofrimento chega porque em alguma coisa a gente tem que aprender, algo a gente tem que aprender. Se o sofrimento vem até nós, e se a gente passa por momentos difíceis, é porque em algum momento, em algum aspecto da nossa vida, nós estamos parados e bloqueados. Então, existe sempre um aprendizado a ser feito. A gente pode dizer que o sofrimento é um recurso de aprendizado, né? Porque algo é preciso adquirir para que a gente avance. Porque se a gente não tem algo que nos impulsione ao avanço, ao aprendizado e à aquisição de novos valores, à aquisição de novos métodos de vida, né? de procedimentos de vida, a gente não se mexe, a gente continua vivendo a nossa vidinha, levantando todo dia para fazer as mesmas coisas e o avanço não vem. Então é preciso, né, se o sofrimento vem, que a gente tenha essa confiança, essa fé, porque é algo que nós precisamos para avançar, né, que não existe, né, Deus não é vingativo, Deus não manda o sofrimento porque quer que a gente sofra, né, o sofrimento vem porque existe um aprendizado a ser feito. E se a gente volta ao que a Ana disse, a gente vai dar esse passo além, né, quando nós entendermos que nós somos um espírito vivendo na matéria. Então, quando a gente entende isso, e isso passa a ser a nossa visão de vida, quando a gente entende que é um espírito e que nós temos que viver para o espírito e fazer com que cresçamos em espírito e não mais servindo a um corpo, esse passo ele é dado de forma automática, que a gente passa a cultivar o que é espiritual, não mais o que é material. Nós vamos viver no mundo, né, que aí vem aquilo que Jesus disse, né, viva no mundo, mas sem ser do mundo. Nós precisamos viver, precisamos comer, precisamos trabalhar, mas isso não é mais, o mundo não é mais a nossa prioridade. A gente não quer mais viver para mostrar para os outros o sucesso, não queremos mais viver para mostrar para os outros tudo que o mundo dá, né? A riqueza, o poder. A gente passa a viver para o espírito, a aquisição espiritual. Então, quando a gente muda o nosso foco, as nossas ações vão mudar automaticamente. E aí tem uma frase de Emmanuel, que ele, sempre Emmanuel, né? Graças a Deus Emmanuel se pôs a escrever para a gente, porque é de arrepiar cada texto que a gente lê de Emmanuel, é de uma riqueza imensa. Ele diz, naqueles que conseguem olhar além, olhar para frente, olhar para o espírito, e se deixam exercitar pela experiência da crise, se deixam aprender com a experiência, com o desejo sincero de aprender e de se renovar, nessas criaturas, nessas pessoas, a providência divina produz frutos de justiça e de paz. Então, quem se deixa, né,
quem se abre para o aprendizado nos momentos difíceis, quem mantém a confiança e a fé em Deus em todos esses momentos, lá na frente a gente vai entender o porquê. E aí lá a gente vai entender, né, a justiça de Deus, e a gente vai ter a paz de ter vencido, né, as dificuldades com tranquilidade, porque a gente pode escolher também isso, né, de que forma viver o momento de crise. A gente pode se revoltar, né, Sim. ou a gente pode viver um momento de crise com tranquilidade, com fé, guardando sempre a paz e o equilíbrio. E nisso, né, são nessa postura diante da crise que a gente aprende. Bom, nós temos... Carolina. Oi, Carolina. Eu só queria dizer que tem uma frase que fala: as pessoas se conhecem verdadeiramente nos momentos de crise. Então, aí, resgatando que a definição que a Giovana falou no começo, eu acho que a crise é um momento, um ponto de inflexão, onde a vida, Deus te coloca para você decidir, né? Para você fazer uma escolha para o crescimento, para o bem, ou, como diz aí no começo do texto, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a consciência dos homens na prática do bem. Então, acho que é esse momento onde você é posto à prova para cair no mal ou para ter confiança em Deus e fazer o bem, mesmo que não seja o mais fácil, o mais simples. Mas eu acho que é isso, né? Como já falaram, assim, um momento de crescimento, um momento como um músculo, né? Um músculo que precisa quebrar as fibras para ele crescer. Acho que nós também assim funcionamos, né? Precisamos quebrar muitas vezes as estruturas velhas para dar lugar a novas, né? Isso. Obrigado, Carolina. E essa questão da escolha, né, gente, eu acho que isso é muito, muito sério, né? Ninguém nos obriga a nada. Ninguém é vítima. Nós estamos em situações, muitas vezes, que nós construímos para nós mesmos. E o poder da escolha é algo que a gente precisa ter muito claro. Ninguém está preso a nada, ninguém está obrigado a nada, ninguém está... Deus nos criou livres. E essa passagem que nós fazemos para a aceitação do chamado, do apelo do Cristo, ela implica uma série de mecanismos psicológicos que a gente precisa avaliar. Por exemplo, é preciso, às vezes, ter vivido muito, sofrido muito, aprendido muito para se render e dizer: eu abandono a condução, agora eu deixo que o Senhor conduza. Por isso Jesus falava: o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a estas criancinhas. Porque uma criança é um símbolo que Jesus está usando, né? Mas numa alma evoluída moralmente, que já viveu muito, inteligente, que já avaliou o efeito das muitas escolhas que ela fez, no final a gente diz: mas por que eu estou brigando? Né? Por que eu estou teimando? Ele sabe para onde tem que ir, ele já mostrou o caminho. Por que eu estou brigando? Né? Porque eu quero sofrer? E aí essa alma velha e cansada fala: Senhor, né, me mostra o caminho que eu vou seguir. Então, é uma rendição da nossa alma ao Cristo. Mas essa mudança, esse é um aspecto da psicologia da mudança. O outro é que você tem que encarar, né, sem medo, o passado e as velhas estruturas. E como disse a Carolina, né, às vezes a gente tem que quebrar as coisas dentro de nós e falar: não, eu não vou mais agir desse jeito. Eu já agi assim muitas vezes e não funcionou. Eu sei que não funcionou.
né? Então, o mecanismo da mudança é muito, muito complexo às vezes, e às vezes muito simples. Nós vemos pessoas que querem continuar vivendo, não querem enfrentar as situações, os medos, as dificuldades, os fantasmas que as aterrorizam, né? Resolver os problemas que estão ali já rodando no mesmo lugar faz décadas. Nós temos esses mecanismos, infelizmente, mas é muito bonito quando nós confiamos na direção de alguém que é superior a nós. Então, por que que eu confio? Por que que eu vou confiar nos benfeitores espirituais? Por que que eu vou confiar em Emmanuel, em Chico Xavier, em André Luiz, em Jesus? Porque eles têm vivência, eles têm sabedoria, porque eles estão vendo a vida de um ângulo muito mais alto que o meu. Quando eles falam, olha, é para o norte, não adianta teimar, você pode ir para o sul, para leste, para oeste, nós somos livres, né? Mas é sofrimento que vai nos dar aprendizado, tá? Mas o Cristo de Deus, uma hora é perda de tempo, né? Uma hora a gente tem que aprender que a gente tem que ligar os pontinhos, né? Toda vez que eu discordo do Senhor, eu sofro, né? Eu já liguei os pontinhos, bom, né? Então, agora eu aceito o que o Senhor me fala. E isso vem com sofrimento, mas uma hora a gente aprende, né? E não adianta, podemos fazer de conta, deixar ali fermentando aquilo que não resolveu, não querer enfrentar, é escolha nossa. Ninguém coloca, né, uma arma na nossa cabeça para dizer, você tem que escolher hoje, fazer hoje. A escolha é nossa. E a hora que a gente resolver passar a vida limpo, né, a gente avança. Oi, Yuri, Sebastião. Falando así de ese crecimiento, nos recibimos un benfeitor que ele nos falou, vocês não estão fazendo o suficiente agora. Eu me senti muito mal porque eu pensei, olha, eu faço 5 estudos por semana, 12 reuniões mediúnicas, um evangelho no lar com nosso filho, rezo 5 vezes por dia e pongo minha alarma. Estou fazendo o meu trabalho interno, leio livros no meu trabalho e não estou fazendo o suficiente. Ele fala, você precisa ainda de sofrimento para crescer? Você quer a crise? Quer isso para crescer? Isso é o que precisa. Não fazem o suficiente. Ao princípio eu me senti muito mal, assim como, pero espera lá, olha. Estava falando com ele, não comigo. Provavelmente comigo. Mas eu depois pensei assim, ok, sim, nós estamos fazendo todas essas coisas, mas agora chegamos a um ponto de conforto. Estamos como em uma zona de conforto agora, com tudo isso que fazemos, você tem que puxar mais longe ainda, para que não venha o sofrimento. Porque se eu quero crescer o máximo que eu posso crescer nesta vida, eu tenho que seguir puxando sempre mais adiante. Eu não posso parar lá. Ok, eu estou fazendo o que faço, tá bom, lá já paro lá. Então, sempre temos que puxar mais longe, e não parar não estacionar-se onde estamos confortáveis. Então, ao princípio eu me senti mal, mas depois compreendi o que ele, ao final ele falou, olha, isso é com amor, não é um reganho, nada mais. E eu entendi depois, ele é um espírito superior, ele sabe, ele vê algo que eu não estou vendo. E eu compreendi, ok, vamos seguir puxando, mais em frente ainda, mais dedicação, mais... Eu estava vendo. Deus me livre desse mentor. Ter um mentor desse. Como eu estava lendo, como é mais fácil adquirir novos hábitos que desfazer os velhos, né? Como é difícil para todos nós esse condicionamento que todos trazemos de tantas vidas, tantas encarnações, fazendo os mesmos erros, tendo as mesmas quedas, e ainda hoje continuamos com esses desejos menos dignos, tá? Então, muito trabalho. É isso. Que benção. Sim, mas é interessante, Sebastião, porque quando os benfeitores nos falam assim,
é porque eles percebem que a gente está em condições de ouvir isso. E isso é um bom sinal, né? Cada um de nós tem uma realidade, tem uma... Mas a Giovana às vezes me fala, né? Ela fala, eu estou me sentindo, né, a gente precisa fazer mais, e a gente não está fazendo, e... Então, assim, na verdade, é que a gente sente, né, o peso das dívidas que tem, e essa questão que o Sebastião levantou, eu acho que é muito importante. Quando você pode... Deus nos dá sempre a possibilidade de escolher entre o amor e a dor. Seria muito fácil acertar tudo, né? Mas assim, nós íamos ficar todo mundo, né, babando, porque pela dor né? Eu acho que eu ia ficar paralisado numa cama e não me mexer por 50 anos. Deus nos dá a possibilidade de trabalhar, de fazer, de reconstruir, e fazendo isso a gente melhora a nós mesmos, melhora o mundo ao nosso redor, participa, colabora, né? E é essa a mensagem bonita da reencarnação. Nós não estamos aqui para pagar no sentido, né? A dor vem como um alerta, né? Acorda, você não está no bom caminho, alguma coisa está errada na tua vida, né? Abre o olho. Mas, desde que a gente entenda isso, nós podemos trabalhar, nós podemos construir, fazer coisas boas. E os benfeitores, eles estão vendo o que pode nos aguardar lá na frente. Então, quando eles nos falam, né, invista no estudo, no trabalho, na melhoria de si mesmo, né, é porque nós não estamos só... Nós temos muita conta para acertar no sentido de que nosso passado é complicado, mas é bonito como o bem tem um poder muito maior do que o mal. Então, é maravilhoso, porque você vai fazendo o bem e de repente, né, nós vamos se desenosando e os fios vão se... E a vida vai te levando, né, as coisas, e lembro que a Carolina contou, né, uma aula que ela foi dar para umas senhoras, e uma falou, saio daqui muito melhor, mas a gente não tem nem ideia, aquela pessoa que saiu dali muito melhor vai fazer algo de bom para alguém, não vai reagir mal em face de uma situação. Então, a gente não se dá conta de que o bem, ele tem também um poder que é infinitamente maior, né? Por isso Simão Pedro falou, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, não é pela dor. Deus não está... Deus, para quê? O que Deus ganha com a nossa dor? Nada. Deus não precisa da nossa dor. Ele quer o nosso crescimento. Se a dor nos fizer crescer, ótimo, mas para Deus, né? Agora, quando você vê um filho melhorando, né, assumindo a condição de teu herdeiro, Deus deve ficar meio frustradinho com a gente, né? Fala, filhinho, eu te criei, né? Te dei um universo. Tá vendo? Quando você olha para o céu, eu botei lá 3 bilhões de estrelas para você olhar. Você não dá valor, né? Te dei vida, oxigênio, né? Mãe, pai, cultura, inteligência. E assume a tua herança, né? E a gente prefere viver como filhinho rebelde. Então, acho que Deus está esperando que a gente, né, assuma a nossa posição. E esses benditos, né, entre aspas, prazeres que a gente se habituou nesse mundo, é de uma miséria sem tamanho, né? A gente uma hora vai ter que superar isso. Vai ter que experimentar prazeres diferentes. Entender que há, né, coisas que têm sabor, né, e gosto e prazeres que vão além destes que o nosso corpo nos oferece. Nós estamos no meio, numa encruzilhada, né, em termos de evolução. E vai vir um momento que a gente tem, né, nós estamos nesse momento, em que a gente tem que escolher cada dia, cada hora, e enquanto Deus nos dá a possibilidade de escolher, é uma bênção, porque amanhã a gente pode ter um treco e acabou, ó, essa encarnação, você já não tem mais escolha para fazer, porque acabou.
Sabe o que Jesus falou, né, da separação do joio do trigo? A gente tem a gente tem que separar, né, o joio do trigo. A crise é exatamente isso, separar o joio do trigo em nós mesmos. Exato. Deixar que o bem que existe em nós aumente e tirando todo o mal, né, tudo que não serve mais. Então, é essa separação que somente nós mesmos podemos fazer em nós. E o que é aquela decisão, né? O que a gente vai deixar, o que a gente vai jogar no lixo, que não serve mais, e o que nós vamos levar daqui para frente. Então, o momento da crise é esse momento, né? Das escolhas do o que é bom, que eu quero fazer, que a gente quer que aumente, que cresça, e aquilo que nos faz mal, que nós temos que tirar de vez, né? Tirar e jogar no lixo mesmo. Então, é um momento de semear o coração, né? De escolher as sementes, para que essas sementes cresçam e deem frutos. E não esqueçamos, né, o joio e o trigo, o que na parábola a gente faz com o joio, né? Que Jesus diz. Né? A gente deixa crescer junto, é a nossa evolução, né? Mas o dia que chega a separação, que é o dia da crise, você pega o joio e taca no fogo, né? Então, um certo momento, a gente vai ter que escolher se muda ou se continua vivendo nos mesmos padrões, né? E nós somos expert em achar desculpas, e falo, né, para mim, achar desculpas, achar razões, justificativas, limites, né? Nós nos especializamos nisso. E é só a nossa desvantagem, né? Oi, Vera. Eu assisti a uma conferência esses dias, uma palestra, falando sobre a transição planetária, né? Mas se a transição não começar em nós, não vai existir isso aí, porque depende só de nós, né? Da humanidade ter bons pensamentos, boas atitudes. Então, eu acho que é por aí, né? É o que nós estamos falando. Nós precisamos começar a nossa transição, né? Melhorar, melhorar, melhorar. Isso é difícil, mas chega uma hora que a gente precisa fazer, né? Senão não tem transição planetária, não. Nós vamos ficar por aqui. Tem gente sonhando, né? Achando que a transição vai cair do céu e que amanhã... Depende do governo, ele dizia, né? Depende do governo, depende disso, depende daquilo. Não, depende só de você. Exatamente. De cada um de nós, né? E só vai ficar no planeta de regeneração quem se regenerou. Ou está interessado em. Oi, Antônio. Eu quisiera ler algo que escribí. Una crisis es una oportunidad de revalidar nuestras prioridades, mudar nuestra perspectiva e encarar o problema por otro ángulo. Reflexionar sobre cuáles acciones nos llevaron a ese punto de inflexión en nuestras vidas para corregir nuestro camino. Es un poco... Muito bom, Antônio. Muito bom. Partilhe depois no chat. Mas é isso mesmo, né? A gente está caminhando para o final e que a gente aprenda, né? Uma coisa que talvez a gente tenha que... Eu tenho trabalhado em mim e partilho isso porque eu acho muito bonito isso que a gente faz aqui, né? Todo mundo que partilha suas vivências, seus conhecimentos, suas experiências, nos enriquecem, né, a todos. E às vezes a gente tem truques, né? Um dos que eu tenho trabalhado é entender e me preparar para o fato de que crescimento, não existe crescimento sem crise, né? Então, assim, nascer é uma crise, porque você deixa um mundo que conhecia para entrar num mundo
que é cheio de desafios e surpresas. Passar a infância é uma crise, entrar na adolescência é uma crise, chegar na juventude é uma crise, né? A nossa vida é repleta de crises. Então, eu falei, bom, eu estou preocupado com o quê? Eu tenho que me habituar com as crises e começar a me preparar para a próxima e para outra, e não adianta mais ficar correndo. O mundo não vai ficar mais fraco, é nós que temos que ficar mais forte. Então, o que são espíritos como Emmanuel, como Chico Xavier, como esses grandes espíritos? São espíritos que foram ficando fortes, no bom sentido. Não mais pela violência, não mais pelos velhos padrões, mas foram ficando fortes no amor, na compreensão, no discernimento, né? Na bondade, na capacidade de amar, na coragem. Mas é crise, né? O Chico falava, não tem, a lei da mudança é inevitável, né? A única coisa que não muda é a lei da mudança. E então nós vamos ter que enfrentar cada dia novas crises, pequenas crises, grandes crises, né? Pequenos momentos de desafio, grandes momentos de desafio. E é isso que vai nos fortalecendo. E fácil não é, mas se a gente ficar chorando, né, a gente não vai resolver nada. Então, aos poucos a gente tem que aprender a enfrentar e aí se tornando mais forte, ganhando consistência, repetindo as lições, caiu, levanta, anda de novo. Não tem, né? Ou a gente vai para o Cristo ou vai para aquilo que a gente já conhece. O Cristo é novo, né? O resto a gente já conhece. Né? Se a gente quiser adiar, é escolha nossa. Né? Mas como disse a Vera, o mundo de transição está em pleno curso, né? E agora a questão é para onde nós vamos transitar. Né? Precisa ver para onde a gente vai transitar. Tá bom, então, meus amigos. Acho que a gente pode finalizar por hoje. Eu aumentei aqui. Não, aqui. Compartilha. Nós vamos, então, fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, queridos amigos, nós olhamos, Senhor, para Ti e Te agradecemos, Mestre, por teres vindo até nós, para nos ensinar o caminho, nos levando a Ti. Agradecemos, Senhor, teres vindo, teres caminhado conosco, vivido nossas lutas, nossas dores, para nos mostrar um caminho diferente. E o Senhor bem disse, sou eu o caminho. Podemos escolher nossas verdades provisórias, pequeninas, mas o Senhor já nos advertiu, sou eu a verdade. Sou eu a vida, mas podemos escolher a morte. Então, Senhor, nós cultivamos Teu Evangelho de amor, de luz, para lembrar que o Senhor esteve entre nós. E se o fazemos hoje, 2000 anos depois, o que são 2000 anos no relógio de Deus? É como se o Senhor estivesse aqui conosco, porque é agora a nossa hora de entender a Tua palavra. Nós, Senhor,
Agradecemos porque nunca tínhamos visto um homem livre. Inicialmente te detestamos, porque sendo livre o Senhor mostrou que éramos prisioneiros. Mas hoje, Senhor, cansados das nossas correntes, nós admiramos tua liberdade, tua fidelidade a Deus, teu amor para com todos nós. Então te agradecemos, Mestre Divino, que nós possamos cultivar tua palavra, tentar viver teus exemplos, construir nossas vidas sobre a rocha sólida da tua palavra e do teu amor. O Senhor nos convida a ingressarmos nesta nova vida. Até lá, Mestre, ensina-nos a reconstruir, a utilizar os tijolos da experiência, da dor, para refazermos nossas vidas. Abençoe, Mestre, nosso caminho, dá-nos discernimento para escolhermos com mais sabedoria. Auxilia-nos a mudarmos, a sermos melhores. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossos entes queridos, sobretudo aqueles que precisam de amparo para a saúde, de equilíbrio para as energias espirituais, aqueles, Senhor, que precisam deixar que uma pequenina fresta na alma se abra para que a luz possa entrar. Pedimos, Mestre, que abençoe nossas vidas, que nós possamos ter uma semana de trabalho, de estudo, de esforço, e que nós possamos, Senhor, acolher tua luz e que ela nos guie nos momentos de luta, de dor, de crises, que nós possamos obter este novo condicionamento de agirmos e reagirmos segundo teu Evangelho. Muito obrigado, Mestre, que tua luz permaneça, Senhor, em nossos corações, que ela ilumine nosso entendimento, que ela proteja nossos caminhos e que nós possamos refleti-la, ainda que minimamente, na direção dos nossos irmãos, de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho pelas estradas da vida. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. E assim seja, Mestre.